Gente, você já se sentiu um peixe fora d'água? Sentiu que você não se encaixava muito bem na sua comunidade, que você era diferente e que você estava guardando um grande segredo que ninguém ia entender? Talvez você até achasse que as pessoas te julgavam e tinham preconceito contra você sem nem dar a chance de te conhecer melhor. Se tudo isso fez sentido para você, e eu aposto que deve ter feito sentido, você vai gostar muito de Luca. Luca é a nova animação da Pixar que estreia nessa sexta, dia 18, no Disney Plus, de graça, sem você precisar pagar nada a mais. Não é que nem o Cruella. É um filme divertido, leve, gostoso de assistir, mas pra gente que é LGBT, talvez ele desperte outros sentimentos, outras interpretações. E é por isso que eu achei legal trazer essa review pro canal. Aqui no Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. No caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, tá vendo esse botão aqui embaixo? Clica nele, se inscreve, ativa o sininho e já dá um like nesse vídeo. Qual é a história de Luca? Luca é um garoto que é um monstro marinho. Ele vive no fundo do mar com os pais dele, com a avó. Ele é um pastor, ele pastoreia peixes, que na verdade parecem ovelhas, e a mãe dele tem uma preocupação constante de que ele não pode ir para a superfície, porque na superfície vivem os monstros da terra, né, que são os seres humanos, que são criaturas muito perigosas que podem machucar ele. Só que o Luca, claro, sendo um garoto ali na faixa dos 10 anos, morre de curiosidade e até começa a colecionar coisas humanas que caem no fundo do mar. Ou seja, bem nesse comecinho, ele lembra um pouco dois grandes clássicos da Disney, filmes excelentes, que são A Pequena Sereia e Procurando Nemo, aquela coisa do pai super protetor com o filho. Só que o Luca conhece um outro garoto chamado Alberto, que também é um monstro marinho, mas que está acostumado a andar em terra firme. Ele vive numa ilha, esperando o pai dele voltar, e enquanto isso ele fica colecionando coisas dos seres humanos e observando, na distância, uma cidade humana que está ali no litoral. E esse começo é a coisa mais linda do mundo, porque mostra o nascimento dessa amizade. Óbvio que os dois no começo não se dão tão bem, porque o Alberto é todo rebelde e o Luca é todo certinho, e também porque estabelece o ambiente do filme, o cenário do filme, que é a Riviera italiana, mais ou menos nos anos 50. Então a cidade que eles observam, que é Porto Rosso, é uma cidade pequena, gostosa, uma comunidade feliz de pescadores, galera tomando sorvete, curtindo música italiana, a trilha sonora é uma delícia. Só que a coisa muda de figura quando eles decidem fugir para essa cidade para realizar o sonho de ter uma Vespa, que é aquela lambretazinha dos anos 50, italiana, super estilosa. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando eles saem do mar e se secam, não tem mais água no corpo, o corpo deles se transforma num corpo humano. Então o disfarce é perfeito. Então em Porto Rosso eles estão morrendo de medo de serem descobertos e acabam conhecendo o terceiro elemento no que vai ser um triângulo ali entre eles, que é a garota Giulia, que convida eles para participar de uma corrida anual que acontece na cidade e que eles imaginam que eles vão poder usar o dinheiro para comprar uma Vespa. Só que essa corrida, todo ano, quem ganha é um cara chamado Ercole, né? Todo metido, que é dono de uma Vespa e que é o vilão do filme, digamos. Então o que acontece? Esse trio precisa treinar para tentar ganhar do Ercole. E durante o treino, eles se conhecem melhor, os dois conhecem a cultura humana e começam a surgir ali certas dinâmicas. O Luca começa a se aproximar muito da Giulia, porque ela vai para a escola, então ela consegue explicar para ele várias coisas do mundo, o que é a lua, o que é o sol, o que são as estrelas. E o Alberto começa a ficar enciumado. Então, se toda a questão do monstro marinho já parecia uma metáfora para ser diferente, para ser LGBT, a relação entre o Luca e o Alberto, pra gente, começa a aparecer uma paixão infantil. Aquela paixão de criança, super inocente mesmo, mas que tá descobrindo o mundo. E faz um certo sentido, porque os dois não se encaixam em lugar nenhum. E o sonho dos dois de comprar a Vespa é para poder ir embora e conhecer o mundo e descobrir o seu próprio lugar no mundo. É um pouco triste, talvez, que a gente sempre vá interpretar qualquer filme sobre aceitação como um filme sobre nós mesmos. Até porque esse filme foca um período na vida dos LGBTs que é complexo, que é difícil, que é quando a gente está ali criança ainda, quase virando adolescente, quando a gente começa a ter as nossas paixõezinhas infantis e o filme idealiza muito essa infância. É a infância que a gente gostaria de ter. Então a gente projeta muita coisa ali. Só que o que me deixou realmente perplexo, e essa é a discussão que eu quero trazer aqui, é o quanto
é natural ou correto, enfim, não tem certo ou errado, mas enfim, o quanto a gente deveria de fato interpretar a relação entre o Alberto e o Luca como uma paixão platônica. Por quê? Porque a gente vive reclamando que a masculinidade tóxica impede os homens de estabelecerem vínculos afetivos entre si, amizades que não tenham medo de expor o seu sentimento, de expor afeto. Porque os homens héteros têm medo de expressar isso e serem taxados de gays, né? Porque sentimento é coisa de mulherzinha. Só que aí, ao mesmo tempo, quando a gente vê um filme que fala sobre uma amizade afetuosa entre dois homens, a gente automaticamente começa a supor que é um casal gay. E aí eu fico aqui na dúvida do quanto a gente pode, nós como LGBTs, com toda a nossa carência de representatividade, o quanto a gente de fato pode fazer essa interpretação, só que ao mesmo tempo o quanto essa interpretação ajuda a reforçar estereótipos que a gente está tentando combater. A ideia de que tudo bem, dois homens podem ser muito amigos e pode ser muito bonito e podem ser afetuosos um com o outro, podem sentir ciúme um do outro. Existe uma resposta correta para essa dúvida, um posicionamento correto? Não sei. É isso que eu trouxe para vocês. Toda a obra está aberta à interpretação, ela vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes, e isso é muito legal. E isso também é um mérito extra de Luca, né? Um sinal de profundidade. Ele não só é um filme muito bonito e muito gostoso e visualmente atraente pra gente, mas ele também faz a gente refletir. E além de tudo, eu acho que especialmente pra gente que tá num momento difícil, né, de tristeza, pandemia, isolamento, um inverno gelado, a gente fazer essa visita para a Riviera Italiana ensolarada, com a paleta de tons pastéis do filme, tudo é muito bonito, muito gostoso. Assim como o Coco era uma celebração da cultura mexicana, esse filme, que é dirigido por um italiano, é uma grande celebração da cultura italiana, que é tão próxima da nossa brasileira, né? A gente tem uma relação tão fraternal, especialmente aqui em São Paulo. Então, claro, tem muita referência à cozinha mediterrânea, muita massa, muito peixe, referência ao futebol, referência às músicas italianas, aquela alegria, aquele jeito de falar, aquela expressividade. Então, Luca tá muitíssimo bem recomendado para vocês, vale muito a pena assistir. Eu realmente adoraria saber o que você achou. E principalmente o que você achou do final do filme, o que ele significa diante da sua interpretação, se eles tinham uma paixonite ou não. Aproveita aí que Luca tá de graça no Disney Plus, né? De graça entre aspas, porque você tem que pagar a assinatura, mas pelo menos você não tem que pagar nada a mais para ver o filme. Então vai lá assistir e depois me conta nos comentários o que você achou. Se você quiser estar sempre por dentro de tudo que está estreando na Disney Plus, na Netflix, na Amazon Prime, na HBO Max daqui a pouco, segue a gente lá no Instagram, @canalgaynerd, onde eu dou dicas diárias de cultura pop. Deixa um like nesse vídeo e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.